Entre as 5 e as 7 da manhã, o seu sangue atinge o nível máximo de viscosidade. Ele está espesso, concentrado, exigindo muito mais esforço do seu corpo. E é exatamente nesse momento crítico que milhões de brasileiros cometem erros silenciosos e automáticos, acreditando que pular da cama e ser produtivo de imediato é sinônimo de saúde. Mas a verdade é que exigir desempenho máximo do seu corpo, logo na partida, sem nenhum tipo de aquecimento, causa um desgaste imediato nas suas artérias e no seu coração. Hoje eu vou revelar os 4 hábitos matinais que estão asfixiando a sua circulação. Preste muita atenção no terceiro erro, porque ele é o verdadeiro responsável por sugar a sua energia à tarde e elevar drasticamente o seu risco de um infarto ou AVC. Meu nome é doutora Bruna Machado, médica com mais de 15 anos de experiência clínica, e eu vou te mostrar a ciência exata por trás da sua longevidade. A sociedade inteira nos ensina que o adulto trabalhador precisa estar a 1000 por hora logo ao abrir os olhos. A culpa por você acordar exausto e viver no automático não é sua. A sua intenção é apenas ser saudável, manter a vida ativa e preservar a sua independência. Foi exatamente isso que me relatou o seu Augusto, um mestre de obras de 63 anos, morador lá de Feira de Santana, na Bahia. O Augusto sempre foi o provedor da casa. Aquele homem forte que se orgulhava de levantar antes do sol nascer. Mas nos últimos tempos, ele sentia uma fraqueza constante e o coração acelerado logo de manhã. Ele vivia com o pavor silencioso de sofrer um evento cardiovascular súbito e se tornar um fardo para a família. O que ele não sabia é que a atitude mais proativa do dia dele estava, na verdade, sabotando o seu miocárdio. O nosso coração matinal atua como um motor frio. O primeiro grande erro que você comete, e que asfixia o seu sistema vascular, é a mudança postural abrupta. Sabe quando o despertador toca e você levanta da cama num pulo só? Quando o Augusto fazia isso na pressa para ir à obra, ele sentia o mundo girar e um aperto estranho no peito. Biologicamente, quando você fica em pé de supetão, a gravidade puxa todo o volume sanguíneo para os seus membros inferiores. O seu coração, que estava em repouso profundo, precisa realizar um esforço súbito e violento para mandar sangue contra a gravidade de volta ao cérebro. Em homens e mulheres acima de 60 anos, as artérias já possuem uma rigidez natural da idade. Esse choque gera picos de pressão avassaladores. A solução para proteger a sua saúde cardiovascular aqui é dolorosamente simples: a adaptação postural progressiva. Ao acordar, sente-se na borda da cama por 1 a 2 minutos, realize respirações profundas e movimente as extremidades. Isso otimiza o retorno venoso e protege as suas artérias do estresse hemodinâmico. Só que existe um detalhe invisível nessa mecânica do seu corpo. Se esse primeiro choque já sobrecarrega o seu peito, o segundo hábito é ainda mais agressivo para a sua biologia. E você provavelmente faz isso no piloto automático sem desconfiar do perigo. O segundo erro fatal é a sobrecarga estimulante imediata. Tomar aquele café forte em jejum logo nos primeiros minutos do dia. O Augusto engolia uma xícara generosa de café preto para ligar o corpo para o trabalho pesado. Acontece que ao despertar, o seu corpo já libera naturalmente um pico altíssimo de cortisol e catecolaminas, os hormônios do estresse, justamente para te tirar do estado de repouso. Quando você ingere uma alta dose de cafeína no exato momento em que o seu cortisol endógeno já está em seu pico máximo, você cria uma hiperestimulação no sistema nervoso central. É um pico sobre pico. Isso não te dá energia matinal real. Na verdade, isso pode precipitar arritmias leves, hipertensão transitória e contrair os seus vasos sanguíneos, asfixiando o transporte de oxigênio vital. A medicina preventiva nos mostra que a solução é a modulação desse estímulo. Aguarde cerca de 30 minutos após o despertar para consumir a sua bebida estimulante, permitindo que o coração ganhe ritmo de forma segura. Se o segundo hábito já agride as artérias, o terceiro erro matinal é o verdadeiro vilão do seu coração e da sua energia vital, porque ele exige um esforço monumental de um sistema que ainda está adormecido. É o estresse hemodinâmico precoce. O seu Augusto tinha o costume de acordar e imediatamente fazer esforços físicos intensos, como varrer o quintal pesado, carregar ferramentas ou realizar atividades exaustivas na obra.
Ele acreditava que estava exercitando o corpo e sendo um homem forte. O grande problema biológico disso é que exigir um débito cardíaco máximo enquanto o seu sangue ainda está viscoso, e os vasos em ajuste de vigília sobrecarrega o músculo do coração sem o devido aquecimento endotelial. Fazer atividade física para apoiar a saúde muscular e evitar a sarcopenia é maravilhoso, mas o esforço imediato, sem um despertar fisiológico prévio, força as paredes dos vasos sanguíneos, prejudicando gravemente a oxigenação. Aguarde de 30 a 60 minutos para iniciar atividades de maior intensidade e comece sempre com uma mobilidade leve para preparar o seu sistema cardiovascular de forma segura. Mas preste muita atenção agora, porque o quarto e último erro é o que define o seu risco de sofrer com o cansaço crônico e com o sangue espesso ao longo de todo o dia. O quarto hábito silencioso é a negligência hídrica, a falta de água nos primeiros minutos da manhã. Com o avanço da idade, a nossa percepção natural de sede diminui consideravelmente. Iniciar a rotina sem repor o volume de líquidos mantém o seu fluxo sanguíneo totalmente concentrado. Você força o seu organismo a trabalhar contra uma resistência imensa desde o primeiro minuto, como se o seu sangue fosse um óleo grosso tentando passar por um cano fino. A terapia de hidratação matinal, que consiste em ingerir um copo de água imediato ao acordar, fluidifica o sangue, otimiza o transporte de oxigênio e facilita imensamente o trabalho mecânico do coração. A saúde cardiovascular e a longevidade dependem dessas pequenas escolhas na primeira hora do seu dia. O Augusto percebeu que apenas mudando a forma de acordar, bebendo água e esperando o corpo despertar antes do esforço ou do café, a prevenção de infarto deixou de ser um medo paralisante e se tornou um controle real. Aquele cansaço extremo do passado deu lugar a uma circulação sanguínea leve e a uma energia matinal revigorante, simplesmente porque o motor dele parou de trabalhar no limite e recebeu o tempo necessário para operar em alta performance. A qualidade de vida na maturidade não é um luxo, é o reflexo de um corpo bem cuidado. A informação de hoje não é apenas sobre viver mais, é sobre viver com dignidade. Compartilhe esse vídeo agora mesmo no grupo da sua família e dos seus amigos. Essa simples atitude pode salvar a vida do seu pai, do seu irmão ou de alguém que você ama hoje. E para eu saber que você chegou até o fim e está comprometido com a sua saúde, escreva aqui nos comentários: eu vou cuidar do meu coração.